pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma vez aqui começando mais um bate-papo na RBIMA e hoje para falar sobre licitações. Trouxe duas excelentes profissionais aqui para falar sobre isso. Tem uma bagagem magnífica sobre licitação e advocacia. Então, trouxe para vocês para falar sobre a Thalira Dalcini e a Tainá de Sá, ambas advogadas aqui na RBIMA, com muito tempo de experiência. E, para começar, como sempre, vou pedir para elas se apresentarem, começando com você, Thalira, que eu acho que é um pouquinho mais tempo de casa aqui, né? Se apresenta para a gente, fala para o pessoal como começou sua rotina na parte de licitação, na parte de leis, jurídicas e tudo mais. Primeiro, obrigada pela credibilidade, né, pelo espaço. Acho que o objetivo aqui desse bate-papo é mesmo desmistificar, né, a questão da licitação. Eu acho que um tema de interesse geral por conta do impacto, né, na sociedade desse tema. Muitas pessoas só ouviram falar, igual caviar, mas nunca comeu, nunca teve ali um contato definitivamente sobre esse contexto. É muito importante. Eu acho que esse bate-papo não tem muito um contexto técnico, mas é mais um contexto esclarecedor do que é um processo de licitação. Meu nome é Thalira, sou advogada e estou há 15 anos mais ou menos na licitação, aqui no time de licitação da RBIMA, contribuindo aqui para os processos, para que a gente tenha sucesso aí na empresa nesses procedimentos. Bom, muito bom. E você, Tainá? Bem, o Thalira já falou tudo. Eu sou a Tainá, sou advogada aqui da RBIMA, eu tenho 3 anos de empresa, um pouco menos que a Thalira. Mas eu sou formada há 4 anos, trabalho mais ou menos aí há 5 anos em licitação, quase comecei com o processo de licitação aqui e fui evoluindo dentro da empresa. Isso, basicamente. E, bom, muito obrigado. Vamos começar aqui falando... vou explicar para vocês o que é licitação. Eu não vou explicar na verdade, vou pedir para elas se apresentarem, aliás, explicarem exatamente o que é licitação, porque senão não teria sentido o papo aqui, né? Mas o que é exatamente uma licitação? Qual que é o contexto de licitação? Tá. Eu acho que para melhor explicar o que é um processo de licitação, vou começar com uma pergunta, né? Quantas vezes a gente não faz uma compra e aí a gente anda mais um pouquinho, dá uma olhada mais em algumas lojas e aí a gente percebe e encontra um produto de melhor qualidade com um preço menor. E a gente se depara e fala, nossa, bate aquele arrependimento que a gente fez uma má compra. Tá? Então, dentro desse contexto que eu fiz com o meu dinheiro uma má compra, vai bater ali um arrependimento e tudo bem, vida que segue. Agora imagine no contexto da administração pública. Um servidor público com dinheiro público, ele vai fazer uma compra e ele faz uma má compra. Isso não seria aceitável nem socialmente, nem pela legislação. A legislação, ela prevê que para a contratação de serviços públicos, a administração pública ela deve dar uma melhor destinação a esses recursos públicos, né? Então, o procedimento de licitação, ele vem ali para auxiliar o servidor público a realizar uma melhor compra, né? Ou seja, obter para a administração aquela melhor proposta para aquela demanda, né? Que seja a contratação de um produto ou de um serviço. Entendi. Então, quando a gente fala de licitação, a gente não está falando exatamente de contratos duradouros, né? Não. A administração ela pode fazer ali uma contratação pontual, por exemplo, de um equipamento que quebrou e ela precisa ou do reparo ou da reposição daquele equipamento, então ela faz uma licitação, repõe aquele item e acabou. Ou ela pode fazer uma contratação, por exemplo, de uma água ali que ela precisa que seja abastecida ali durante um período. Então, ela faz uma licitação para que as empresas elas registrem o preço dela e venham fornecer aquela água, né, pelo mesmo preço durante 12 meses.
E tem licitações ali que podem durar pela nova licitações, que são serviços contínuos, né, que a administração precisa sempre, como um serviço de transporte, um serviço de armazenagem, um serviço de uma coleta de um lixo. Então, podem durar por muito tempo e até 10 anos, né, uma contratação. Aí, dentro desse escopo de compra de serviço, a gente tem várias modalidades de licitação, né? Para não entrar muito em pormenores, os mais comuns é a concorrência, que são para serviços mais complexos, e o pregão, que são para serviços menos complexos. E aí, dentro, cada um tem seus requisitos, a concorrência, por ser serviços mais complexos, ela é um pouquinho mais rígida, o pregão é um pouquinho mais flexibilizado, e aí tem diversos outros também, né, dentro deste universo de licitação. Bacana. Quando a gente fala de licitação, então a gente está falando especificamente de órgãos públicos, né? Seja municipais, estaduais. Exatamente, federais, né? E todas as empresas aí ligadas a essas entidades públicas, que é o município, o estado e União, que são as fundações, empresas públicas, né? Então, a gente chama de administração pública direta, que são município, estado e União, e a indireta, que são os demais órgãos, né? Que são ligados diretamente ao governo. Legal. Então, a gente falou mais ou menos sobre a parte pública da coisa. Agora a gente vai pensando assim no lado de cá do serviço, né, das empresas, né? Como é que elas podem se preparar para uma participação? Como é que funciona para uma empresa participar em uma licitação? Ela tem que seguir um processo, na verdade, é um pouco burocrático, mas as empresas conseguem se adequar. O primeiro ponto, e talvez que é um dos mais importantes, é a captação digital. Então, você vê essa oportunidade no mercado, e aí você vai se preparar como empresa em questão de valores, em questão de documento, vai participar desse processo na data estipulada pelo órgão, com a sua documentação, oferecer lances. E aí dentro disso tem todos uns microprocessos, para não se estender muito. E aí depois do julgamento, tanto das propostas como da habilitação, a gente tem oportunizado o recurso, caso as empresas não concordem, né, com a ganhadora ou com a decisão do pregoeiro. Após essa fase de julgamento de recursos, a gente tem a homologação, a adjudicação e a contratação, que não acaba a licitação, mas sim, tem toda a fase de acompanhamento posterior ao contrato celebrado. Legal, bacana. Então, assim, dentro de quando começa uma licitação, a empresa começa a se preparar ali, qual que é a primeira etapa que ela precisa para começar a participar de uma licitação? A primeira etapa seria ela regularizar a parte de documentação dela, tanto a parte jurídica quanto a parte fiscal. E eu acho que uma segunda etapa é quando ela capta uma oportunidade de licitação, ela fazer uma reflexão se realmente ela atende aqueles requisitos técnicos operacionais para prestar aquele serviço. Tanto quanto em condições de fato, ela fazer essa reflexão, quanto entender se ela tem a documentação que comprove que ela tem aquelas condições técnicas operacionais para prestar de forma adequada aquele serviço, né? Porque diferente de uma contratação particular, onde ela prestar mau serviço ali, um serviço inadequado, né, que existem erros, ela vai estar prejudicando ali um particular ou uma quantidade menor de pessoas. Quando ela tenta uma contratação pública, o impacto social é maior, né? Então existe, acho que essa necessidade dessa reflexão. E aí, a partir disso, existe toda a outra parte operacional de participar, né? Que é fazer o cadastro da empresa numa plataforma eletrônica de compras, né? Fazer a separação dessa documentação, fazer o cadastro da proposta e participar efetivamente com os lances, né? E acompanhar a licitação para verificar se vai ser convocada para apresentar os documentos, se ela for considerada a melhor proposta ali, a melhor preço, né? Digamos assim. E fazer esse acompanhamento da etapa operacional. Bom, e então, assim, por todo esse processo, quer dizer que então grandes empresas participam, e as pequenas empresas também participam, podem participar, apesar de toda essa burocracia? Sim, podem participar. Inclusive, tem uma legislação que ela traz um benefício para as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, que se essas empresas vão ficar numa classificação de proposta que seja 5% superior à melhor classificada, essa empresa, microempresa, ela é convocada para que ela tenha a oportunidade de cobrir a oferta da empresa melhor classificada.
Então, hoje, além dessa condição de ela poder participar, claro, ela tem esse benefício garantido pela legislação. É muito interessante, então, porque a gente está falando de grandes contratos, grandes compras, que pequenos empresários podem participar desde que atendam às regulamentações dos regimes. O importante nesse, tanto para empresas grandes como pequenas, é ter uma equipe especializada para entender todo o contexto da licitação e conseguir participar. Porque às vezes o que acontece com as pequenas empresas é realmente um desconhecimento, né, da legislação. Eles querem se inserir nesse setor, fornecer para a administração pública, mas por vezes eles confundem, né, que a forma de contratação seria a mesma forma que o setor privado contrata, então ele não entende ali que o servidor público ali tem que atender a legislação, atender o que foi estabelecido inicialmente naquela contratação que foi estabelecida previamente. Então, por vezes, ele acaba cometendo erros ali durante o procedimento que ele acaba não tendo sucesso. Então, é importante que essa empresa ela busque ali um conhecimento de como que é o procedimento. Bacana. Legal. Então, a empresa, digamos, o servidor público lança o edital, deixou lá no sistema. Qual que é a etapa, qual é a primeira etapa que a empresa tem para participar dessa licitação? Como é que ela pode participar efetivamente dessa licitação? Primeiro é ter uma boa capacitação digital, porque se você ali não identifica a oportunidade, você obviamente não vai participar de todo o processo. Depois, lógico, ter todo o cuidado com a separação de documentação, que é uma das fases mais importantes, prestar atenção nos detalhes do edital, você precisa apresentar uma planilha de custos, né, como é feito, quais são as modalidades, e aí participar efetivamente, né, com todas aquelas etapas que a gente já tinha falado, de julgamento, recurso, impugnação, dentro do certame. Então, assim, são etapas que precisam ser cumpridas mesmo, né? E a gente falando em etapas propriamente dito, assim, quais são vocês, com a experiência de vocês que vocês têm, quais são os principais erros cometidos, tanto do lado público, na hora de gerar um edital, uma licitação, quanto digamos, da empresa privada ao entrar nessa licitação ou confundir com outros processos, digamos assim. Bom, com relação aos erros pelo lado da gestão pública, né? Digamos que são equívocos, né? Porque, veja, alguns contratos, algumas contratações são muito técnicas. E quem faz o edital da licitação é a administração pública, o servidor que, por vezes, não tem ali conhecimento técnico sobre a área para a elaboração daquele documento. Então, não tem condições que são práticas do mercado, por exemplo, como se cobra por aquele serviço, como funciona, né, a operação daqueles serviços, que é descritas ali no edital de forma com que não se adeque posteriormente no dia a dia daquela operação. Então, por vezes, quando é lançado o edital ainda precisa de algumas adequações, porque é aquele edital que vai respaldar o futuro contrato. Então, a partir disso, as empresas também têm como função ali fazer uma análise daquele edital, entender o que adequa ou não àquela operação futura, e se tiver alguma coisa equivocada, vir a impugnar aquele edital para que tenha uma correção. Da parte privada, só entrando bem breve nessa parte, eu ia colocar 2 erros, acho que como os mais comuns, que é a falta de análise da documentação, né, porque é uma das partes mais importantes da licitação, então você tem que estar super atento ao que é exigido no edital. Então, a gente tem a Lei 14.133, que fala toda a documentação, mas também em alguns casos, na saúde, por exemplo, tem muita documentação que é prevista em legislação especial. Então, você tem que estar sempre atento a essa questão de documentação. E o segundo erro é a falta de gestão de prazos, né? Porque a licitação ela segue um procedimento rigoroso, então existe prazo para tudo: prazo para impugnar, prazo para participar, prazo para recorrer. Então você tem que estar muito atento a essa parte de gestão de prazos também. Interessante. Então, assim, qualquer momento que, por tratar justamente de órgãos públicos, se a gente falar em algum tipo de erro durante todo o processo, pode custar. Pode custar todo o processo de licitação. Você pode perder um processo
por um mínimo erro, por não ter juntado uma documentação, por perder um prazo para manifestar no momento adequado. Então, de fato, você tem que estar atento a todas as etapas do processo, porque um mínimo erro pode te custar perder o processo de licitatório. Diferentemente de uma concorrência em sei lá, uma venda ou uma compra numa empresa. Segmento privado. Veja, o segmento privado, por vezes, ele pode flexibilizar, né? Você pode participar de um bid, você esqueceu de enviar um documento e fala, olha, eu esqueci, mas eu tenho um documento aqui. Então, dentro desse contexto, a empresa privada ela pode falar, me envia, então, né, esse documento, e você envia e ela flexibiliza a situação ali para você. Mas quando a gente fala da administração pública, ela precisa dar condições isonômicas de igualdade para todas as empresas. Então, se ela fez essa flexibilização para mim, ela teria que fazer para todos, né? E aí o processo de licitação ele ficaria bagunçado, né? Então, dentro dessas condições, não existe essa flexibilização. Então, por isso, não existe margem de erro, para erro dentro desse processo. E é claro, assim, é importante ressaltar também que é um processo totalmente transparente, né? Por mais que a gente veja algumas notícias pela TV, alguma coisa é 100% transparente, né? Tanto que todas as empresas elas têm acesso exatamente a todos os documentos das outras concorrentes no final do processo, né? Qualquer cidadão também, né? Além das empresas terem acesso, nós, enquanto cidadão, a gente pode ter acesso ao processo também, a gente consegue olhar quem foram as empresas, documentação, valores, então a gente também tem acesso a todo o processo, que é super importante. Bastante. Pontuando uma coisa que eu achei interessante, você comentou sobre a parte de pregão. Eu, pelo menos como leigo no assunto, como penso pregão, penso num monte de gente reunida numa sala discutindo, debatendo um assunto. Né? Então, hoje veio uma coisa diferente, né? Hoje a tecnologia trouxe essa mobilidade de todo mundo talvez online, todo mundo já mais preparado, assim. Isso é uma tendência já, uma realidade da tecnologia, né? Como é que a gente pode descrever isso? Antes a gente tinha que se deslocar, né, até o órgão, então preparar os nossos envelopes de proposta, habilitação e se deslocar até o município, até o estado, até a entidade que está licitando. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande que a maioria dos processos eles são online, então a gente consegue. É basicamente uma sala, só que é uma sala virtual, e lá a gente vai, no caso do pregão, oferecendo os nossos lances, né? E aí, basicamente, o melhor critério é a proposta mais vantajosa combinada com a documentação técnica. A gente pode dizer, então, que até esse processo ajudou num processo ambiental, digamos assim, menos documento rolando, Sim, menos papel visitando, menos pessoas se movimentando. Com certeza. Além da tecnologia, ela facilitar, né, para ter uma melhor concorrência, né, porque, veja, antes uma empresa pequena, ela tinha que se desprender de custos que às vezes ela não tinha condição de fazer para ir em outro estado, participar de uma licitação. Então, ela favorece uma maior competitividade. Também, obviamente, hoje os processos são todos eletrônicos, então, de fato, tem essa questão da sustentabilidade. Antigamente você ia, eu preciso de cópias do processo de licitação, eles vinham com vários volumes, atualmente é tudo eletrônico, né? Então você consegue ter ali tudo naquela plataforma, né? Então você não precisa se desprender mais de imprimir documentos, né? Então ajudou muito essa questão ambiental também. Muito bom. Agora eu vou colocar vocês aqui numa questão meio delicada, né? Existem mitos que precisam ser quebrados no processo licitatório, numa licitação? Então, dentro da minha experiência, acho que quando eu falo que eu trabalho com licitação, muitas pessoas perguntam, né? Mas é sempre as mesmas empresas que ganham, né? Existe um favorecimento. Na verdade, isso é um mito. O que a gente percebe é que algumas empresas entram para participar do processo de licitação e elas não entendem que, de fato, o servidor público ele não pode flexibilizar algumas condições, que ele tem que seguir uma legislação, que ele tem que seguir um procedimento à risca.
E essas empresas acabam sendo desclassificadas e por desconhecimento ou por estar ali habituadas a lidar com o setor privado, elas entendem que houve um favorecimento da empresa vencedora, né? Elas se sentem injustiçadas, né? Diante desse contexto. E, na verdade, isso é um mito, né? Porque quem é o ganhador é que, de fato, apresentou a melhor proposta e que teve a condição ali de fazer um acompanhamento adequado da licitação. E hoje, né, existe a possibilidade, né, de você colocar recursos se você não concorda com o resultado daquela licitação. Então, é de fato um procedimento que garante para você um contraditório, uma ampla defesa, né? E você também tem o Poder Judiciário para fiscalizar essas licitações. Então, é um mito. Outro, entrando um pouquinho nessa parte também das pequenas empresas, a gente tem muito esse mito de que só ganham empresas grandes, e é uma verdade, né? Na verdade, as empresas pequenas, elas tanto podem participar, como elas têm um tratamento especial previsto pela lei, né? Então, a gente tem essa coisa de, só a empresa grande ganha, as mesmas, mas realmente é um desconhecimento mesmo, tanto da legislação como do edital, que as pequenas empresas podem e devem entrar nos processos e realmente podem ganhar. Interessante, né? E só voltando no assunto um pouco sobre tecnologia, né? Como que a gente falou sobre os pregões que não são mais presenciais, são online, mas como é que a tecnologia tem vindo aí para gerar uma mudança nesse processo tudo, né? Hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial, é impossível não falar sobre inteligência artificial em todos os processos nossos, né? De jeito que na licitação seja uma coisa parecida. Sim, no processo licitatório já evoluiu muito, né? Igual a gente falou que antes teria aqui no órgão, hoje já é uma regra. Já é uma regra. A nova lei de licitação, ela estabelece que todos os procedimentos sejam realizados eletronicamente, né? Salvo alguns pequenos municípios ali que tem uma limitação até de quantidade de habitantes, mas antes a gente tinha que as concorrências eram realizadas presencial. Hoje, as concorrências também são realizadas de forma eletrônica, então, basicamente, a nova legislação ela extinguiu a modalidade presencial, né? E aí a gente tem toda a inteligência artificial que facilita ali, tanto na captação digital, sim, né? Todo o processo. Exatamente. Né? Evoluiu muito até então, mas acho que tende a evoluir ainda mais, né? Com a utilização de robôs, de chats. Antes a gente tinha uma discussão muito grande se podia ou não utilizar robô. Hoje a gente já tem, né, isso regulamentado. Então, acho que evoluiu muito, né, do que era antes na Lei 866 ao que é hoje na 14133, mas a tendência é que realmente evolua ainda mais nos próximos anos. Então, assim, já falando sobre tendências, a gente pode dizer que a tendência é na área de licitação, né? Sim. Bom, Dani, eu acho assim, eu fazendo uma análise da antiga lei de licitação, eu ouvi uma mensagem que feito é melhor que perfeito. Hoje, eu vejo uma tendência da nova legislação de uma preocupação da administração pública de como esse serviço é feito. Então, existe uma preocupação da nova legislação com relação à sustentabilidade, ao meio ambiente, às questões sociais e às questões de inovação, ou seja, a administração pública ela quer acompanhar o setor privado no que tange à inovação. Então, ela quer aplicar a inovação também aos processos. Então, você percebe que hoje a administração ela tem uma preocupação de como esse serviço é feito. Então, a gente parte aí para uma nova comunicação de bem feito é melhor que perfeito, né? E dentro desse contexto, eu vejo um cenário favorável aí de sucesso para a FVI, porque a gente sabe que a gente tem aqui como premissa, né, ceder as boas práticas, né, e a gente tem isso muito inserido dentro da empresa e dentro tanto da operação como também das áreas administrativas, da qualidade, do regulatório. Então, a gente se coloca sempre à frente, né, do que a legislação está exigindo, do que o mercado está praticando. Então, a gente vê um cenário aí próspero, né, e favorável aí para a gente ter sucesso aí nas licitações. Muito bom. Então, esse é um ótimo recado, né, que a gente tem para dar para o nosso público, né, que a gente sempre
nunca deixa de exceder as boas práticas. Exatamente. Em todos os departamentos aqui, né? Exatamente. Aí a gente também deixa aqui nosso agradecimento especial para as áreas, né, de regulatório fiscal, da qualidade, que sempre mantém aí as documentações da empresa de forma impecável em dia, né? Para que a gente também conta com todo esse suporte, né, administrativo da empresa para ter sucesso pelos procedimentos. Isso é importantíssimo a gente falar, porque a gente fala aqui sobre licitações, vocês duas representaram aqui um assunto, mas foi muito importante dizer, porque não é só aqui, né? Vocês que efetivam. Exatamente. Sim, A essa empresa, visão exatamente, a empresa como um todo contribui, né? Então, a gente diz que nós fazemos um trabalho de bastidor para nosso time de operação ali, digamos, brilhar com a entrega dos produtos, né? Com qualidade dos serviços, e que a gente continue galgando essa premissa de exceder as boas práticas. Muito importante nisso, até porque a nossa operação e a gente trabalha muito com saúde, né? A gente sempre fala que a gente trabalha muito com saúde. Exatamente. Então é o fundamental mesmo, né? E, bom, acredito que a gente tenha conversado bastante aqui, né? Sempre falo isso, que eu gostaria muito de conversar muito mais tempo com todos vocês, mas quem sabe num próximo episódio. E agradecer vocês aqui por terem participado, aqui foi um conhecimento excelente para mim, que eu estou bem por fora mesmo do assunto legal, digamos assim, mas para mim foi muito, muito bom, muito satisfatório ter vocês aqui. Obrigada. Espero que tenha sido ali, conseguimos agregar e que tenha sido esclarecedor para quem nos assiste, porque de fato é um tema que acho que desperta bastante curiosidade. Dá para estender muito, mas acho que deu para pegar um pouquinho da essência da licitação. Obrigada pela oportunidade. E, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário a fazer, comenta aqui pra gente, vocês têm todos os canais abertos. Querem mais sobre esse assunto, comenta também pra gente, manda recado pra gente. E é isso. Queria agradecer novamente vocês e espero vocês no próximo episódio. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.